muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Agradeço a audiência de segunda a sexta, às 19 horas, aqui na Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta ou 78 na TV fechada. A qualquer hora do dia ou da noite, você nos assiste no canal Programa Tricetados no YouTube. Nosso convidado de hoje é jornalista, comentarista político, Isaías Goldin. Seja muito bem-vindo, meu querido colega, amigo. Bom tê-lo de volta à Terra. Muito obrigado, Trícia, pela oportunidade de estar aqui no seu programa. Obrigada a você. Pelo convite de estar aqui, sentado nesse sofá. Uma alegria muito grande. Me conta, menino, depois de uma pós-graduação em Brasília, pós-graduação na área política, sim, você volta a casa cheio de novidades, me conta. Sim, pois é, depois desse período lá em Brasília, né, onde eu fiquei 2 anos ali, eu trabalhei como correspondente inicialmente numa outra emissora. É chique. A pessoa, quando ela chega no topo da carreira, o que é que ela é? Correspondente. O sonho da vida de qualquer um é ser a Ilse Scamparini, né? É isso. Só nos telhados de Roma. Só no telhado de casa. Quando a gente descobriu que Ilse Scamparini fazia chamadas do telhado da casa dela, aí o cara falou, meta de vida. Ser Ilse Scamparini. Exatamente. Mas, assim, é muito trabalho, né? Apesar de ter essa impressão, né, de estar numa cidade bem organizada, né, onde se concentra o poder, é muito trabalho. E a verdade é que quando você é correspondente, você está sozinho. Né? Não tem outra pessoa para fazer a matéria, não tem o teu horário de trabalho, não tem. Se acontecer alguma coisa no meio da noite ou qualquer hora, é só você não tem a estrutura que a gente tem aqui. Exatamente. Né? Era eu e um celular, muitas vezes, né? Lógico que eu tinha o meu cinegrafista, o Amadeu, um abraço, o Amadeu que tá lá em Brasília, que fazia, né, comigo as reportagens, mas muitas vezes era eu e o celular ali pelos corredores do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara, dentro do Planalto, entrevistando as autoridades, o presidente, ministros. Então, assim, foi uma experiência muito enriquecedora, sabe? Pra quem não tá sabendo, conta um pouco da tua história até chegar em Brasília. Ai, meu Deus, vamos lá. São 7 anos de jornalismo, 7 anos de profissão. Meu querido, 7 anos de jornalismo, já ter chegado em Brasília, você é o Bolt... O Bolt do jornalismo. Isso, eu tive que realmente correr atrás dos meus sonhos por conta até mesmo... E correu pra caramba. Das adversidades, né, que a vida vai colocando, né, dos obstáculos, mas isso não me parou, né? Eu moro na Zona Leste de Manaus, eu volto para Manaus ainda morando com a minha mãe lá na Zona Leste, onde eu nasci, cresci, onde eu estudei a vida toda em escola pública, né? Não tive muito glamour na minha vida, né? Sempre andando de ônibus, com muita luta. Eu passei em economia, né, na minha juventude aos 18 anos, fiz 3 períodos de economia na UEA, só que aí não era a tua praia. Não me encontrei. Não te sente um Faria Limer. Exatamente. Aí eu fui estudar comunicação, que sempre foi a minha paixão, né? Aí no 5º período da faculdade, a Carla Castelo Branco, essa jornalista que é minha amiga pessoal até hoje. Minha amiga também. Eu gosto muito da Carlinha, um beijo. Nossos tempos Carlinha. de Seduc, beijo pra você, Carlinha. Saudade dela. E se a gente falar do tempo de Seduc, gente... Quem fizer a conta aí, nossa, que loucura. Meu Deus, não vai revelar a idade assim, né? Não, sem idades aqui. Aí ela me chamou para fazer parte da equipe de comunicação da Arsan, na época, no governo do Amazonino Mendes, né? Que hoje é a ARCEPAM, uma agência reguladora, né, e tudo mais. Eu trabalhei ali, foi o meu primeiro estágio na comunicação, e dali eu fui galgando, né? A Gláucia Chair, também, uma grande amiga, também minha professora, depois dessa experiência na Arsan, me chamou para ser repórter no portal Em Tempo. Vamos combinar, gente, que não existe ninguém para impulsionar mais a carreira da gente que os professores, né? Professores. Vamos fazer aqui um muito obrigado a todos os professores que nos inspiraram e nos levaram para os melhores lugares, a nós e a todo mundo. Aí a gente tem que fazer um grande agradecimento aos professores, né? Dizem que daqui a um tempo não vão existir mais professores, só que também não vão existir
essas conexões maravilhosas que a gente faz durante a vida acadêmica, mostrando quem a gente é, sendo reconhecido pelos professores, eles nos indicando os nossos trabalhos, né? E dando pra gente, assim, tudo de melhor que eles aprenderam no decorrer da vida, né? Sim, é uma profissão muito linda, a profissão do ensino, do magistério, tanto da universidade quanto do magistério como um todo. Eu tenho irmãs também que são professoras, né? Então, assim, eu tive a oportunidade, realmente, a honra de ser ensinado pela Carla Castelo Branco, pelo Rafael Cortesão, né? Por tantas pessoas boas que Cristina Magda, não? Não, não. Porque a Cristina Magda é do meu tempo de sala de aula. Eu acho que é a decana da sala de aula. Olha só. E aí, depois, a Gláucia Chaí, né, como eu estava falando, me puxou, né, para trabalhar no Em Tempo, lá em 2019 já. Né, eu era um foca ainda na comunicação, tava meio perdido, me colocavam para fazer live, eu gaguejava, fazia... Mas estava lá fazendo. O importante é que eu não tinha medo, né, de colocar a minha cara à tapa, porque o meu sonho era ser repórter de televisão. Eu queria ser repórter de TV. Então eu aproveitava essas oportunidades de estar ali ao vivo, né, pelo Facebook, para fazer os meus recortes, para ir fazendo meu portfólio. E para quem não sabe, TV é um mercado muito restrito. Sim. Porque você pode ver na casa de vocês, quantos canais você tem. Dali, cada canal daquele tem meia dúzia de vagas, se muito, né? Então não basta você ser bom, você tem que se destacar muito, tem que ter um portfólio maravilhoso, tem que aproveitar qualquer oportunidade para fazer uma matéria bacana, mas sendo ela ética, verificada, né? Sem afobação para não dar notícia errada. Né? Sim, foi nessa experiência, né, do Portal Em Tempo que eu tive esse conhecimento acerca da ética do jornalismo. Porque, por exemplo, seguindo as orientações da Gláucia, né, ela falava assim: Isaías, quando você for fazer matéria de polícia, procure ouvir a família também. Sim. Porque na boca da polícia, muitas vezes, aquela pessoa que morreu ali na rua é bandida. Né? Todo mundo é bandido na boca da polícia. Então ela me ensinou a ouvir os dois lados. Às vezes não é na boca da polícia só, né? Às vezes é... Como falam mesmo, a boca do povo, né? Isso, na boca do povo. Porque, assim, pro povo que tá tão... Quando você vai cobrir crime, o povo já tá tão cansado de ver crime, que aquilo ali é mais uma vítima. Não é o seu fulano, marido da dona fulana, pai dos filhotinhos, filho e neto. Não tem uma história. Entendeu? Então você precisa conhecer a história, né, daquela pessoa para saber por quê, né? O que pode estar acontecendo. E várias vezes, eu entrevistando delegados aqui, principalmente no programa No Além do Crime, a gente vendo o quanto a imprensa ajudou, né, na solução de casos, né? Sim. Existem reportagens mal sucedidas que todo mundo estuda na faculdade, né? De quando a imprensa fez juízo de valor, mas muitas vezes a imprensa ela consegue algumas informações que a polícia utiliza para juntar. Sim. Né? Para juntar as peças do quebra-cabeça. Eu acredito que tem que ser sempre um trabalho conjunto, né, com as forças de segurança, até porque teve um episódio que foi de repercussão nacional, o caso da Eloá, né, que a imprensa muitas vezes colocou os pés pelas mãos, né? Não, da Eloá Pimentel. Isso. Aquilo foi terrível. Primeiro, assim, uma série de erros. Primeiro, tá cobrindo ao vivo. Ao vivo. Né? Segundo, o nosso colega dando juízo de valor, dizendo que ali era só um garoto apaixonado, que não era um criminoso. Terceiro, se tratava de duas crianças. Exatamente. Tanto a Eloá quanto a amiga da Eloá eram duas meninas de 15 anos de idade. Exato. Toda aquela cobertura midiática. O sensacionalismo, né? Uma série de erros que deve ser estudado, lembrado e repetido para que isso nunca mais se repita. Sim. E creio eu que nunca mais se repetiu, né? Sim, nunca mais se repetiu porque eu acredito muito em provérbios, assim. Acho que é o meu livro favorito da Bíblia, né? De provérbios que o tolo
aprende com os próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Então, assim, o sucesso, né, que eu consegui adquirir na minha profissão foi tentando driblar justamente esses maus exemplos, né, na cobertura jornalística, para que eu obtivesse êxito na minha apuração, não isse para esse campo, né, de assassinato de reputação, dessas coisas que acontecem no nosso meio em troca desse linchamento público, né? Desse linchamento público. Então, eu sempre procurei fazer um jornalismo ético, técnico, crítico também. Nunca tive medo de questionar os senadores, os políticos. Mas o teu perfil, a gente já nota que já é um perfil mais calmo. Não é a pessoa que senta para escrever uma matéria num impulso. Não. E depois coloca a mão na cabeça e agora o que eu faço? Não, tem... Né? E trabalhar em portal, existe uma linha muito tênue entre respirar e fazer as coisas com calma e o tempo daquilo tá no ar, né? Porque o jornal, a TV, eles têm um horário para circular. O portal, ele tá sendo alimentado o tempo todo. Sim, eu ainda até hoje procuro justamente fazer como eu aprendi, né, na faculdade, na questão ética do jornalismo, que é a fonte primária e a fonte secundária, né? Primeiro, eu obtenho aquela informação de alguma fonte, uma denúncia, eu procuro confirmar com alguma autoridade para saber se aquilo é verdade, e mesmo que eu não tenha tantos detalhes daquela informação, mais informações em instantes, aí vou apurar. Exatamente. E sempre ouvir os dois lados, né? Sim. Porque muita gente passou por esse linchamento de reputação porque não foi escutado. Exatamente, né? Sim. E aí depois, para que você refaça, por exemplo, aquele nosso colega da questão da escola base, até hoje ele sofre com aquela situação, né? Sim. Porque no afã de dar notícia, de fazer, você acaba se arrependendo pro resto da vida, né? Sim, a gente tem que ter esse cuidado, nós como profissionais de imprensa, né, de jornalismo, fazer um trabalho sério, um trabalho ético e cauteloso. Acho que não precisa, lógico, né, que as redes sociais exigem essa pressa, mas eu acho que o cuidado é importante. Gente, lembrando para vocês que um jornalista, ele nunca, ou pelo menos supõe-se que nunca, se ele for bem informado, ele nunca vai te informar, te dar uma informação não verificada, tá? Então, muito cuidado com as fontes, né? Porque hoje em dia a gente tem uma zona nebulosa entre aquela pessoa que faz uma divulgação e aquela pessoa que dá uma notícia, né? Rede social seria para divulgar, né? E o jornalismo para dar uma notícia aferida, certa e verificada. A gente vai entrar num comercialzinho e a gente volta já. Isso. Voltando aqui com esse nosso querido repórter, correspondente Isaías Godinho. Isaías, a gente estava falando da verificação da notícia, da veracidade dos fatos, mas a gente não chegou a falar como que o senhor chegou em Brasília. É verdade. A gente ainda estava no Em Tempo aqui. Isso, pois é. Em 2019 eu tive essa experiência no Em Tempo e o jornalismo político, ele meio que caiu no meu colo, assim, sabe? Essa editoria, né? Era ano de eleição. Isso. Pronto. Uhum. Com essa... Logo depois, né, que havia aquela disputa já acirrada, né, entre PT e o ex-presidente Bolsonaro, né, essa polarização estava ali no olho do furacão. E, assim, depois da derrota, né, do Fernando Haddad, eu era colocado ali nas coletivas. Isaías, o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, tá aqui no Amazonas, é tu que vai. Então eu era escolhido, era empurrado para cobrir essas pautas difíceis. E eu dava conta. Escolhido
É diferente de empurrado. Você é realmente escolhido Isso. porque você dava conta. Isso, porque hoje eu entendo, porque são assuntos, né, até espinhosos, polêmicos, que muitas pessoas elas têm receio de abraçar, de escrever sobre aquilo. Eu ia escrever com propriedade. Não, e outra coisa, é a história do perfil que a gente estava conversando, né? Você tem um perfil de escutar, né? Com esse tipo de autoridade, você não pode ser afoito. Você não pode... Não tem como, né? Você tem que saber fazer essa cobertura, né? Sem contar que tem que ter uma paciência de Isaías mesmo. Porque você nunca sabe qual é o momento. Às vezes eu encontro colegas ali posturados, né? Esperando autoridades chegarem no sol, na chuva, por horas... Sabe? E a pessoa, quando vê aqueles 30 segundos de notícia, elas não têm ideia de quantos anos de formação, de quantos anos de preparo, de todo dia amanhecer se atualizando, de chegar em casa e ver todos os jornais internacionais para saber o que está acontecendo, os jornais da Europa que são os primeiros, enfim, de todo um preparo diário que a gente tem. E depois do tempo que a gente fica ali esperando para obter aquela notícia para depois passar para o telespectador, né? Ou para o consumidor da notícia de uma forma geral. Exatamente, porque o jornalismo, como a gente já comentou anteriormente, ele exige essa rapidez, né, na escrita. Mas para você escrever, por exemplo, uma matéria sobre o arcabouço fiscal, né, entrevistar o Fernando Haddad para falar sobre o arcabouço fiscal, você tem que ter uma bagagem para saber o que é. Não tem. Ela que tá falando, tá, gente? Eu me responsabilizo. Com todo respeito, mas até o próprio PT tem economistas. Sim. Né? Eu fui aluna, por exemplo, de um economista do PT maravilhoso no mestrado da FGV, Nelson Barbosa. Fui aluna de outros dos quadros do PT, mas o nosso querido... Enfim, é responsabilidade minha, tá? Meu pensamento. Não, e assim, tá tudo bem. É professor, é do direito, mas não é da economia. E assim, falando até da questão mesmo da medida do arcabouço fiscal, ela foi aprovada, né, enviada pelo governo federal para ser votada lá no Congresso Nacional, de uma forma que o Fernando Haddad teve muitas críticas da própria esquerda, que acharam que o texto do arcabouço fiscal foi prejudicial para os mais pobres. Os esquerdistas estão reclamando da política que está sendo feita pelo governo Lula, entendeu? Então, para que se tenha esse conhecimento e consiga fazer a matéria rapidinho, tem que ter uma leitura econômica. Uma leitura? Várias. Tem que ter os teus 5 períodos de economia aí, pelo menos. Isso. Né? Aí, foi o Tempo que te mandou para Brasília? Não, aí depois do Em Tempo, né, quando eu era convocado para fazer essas coberturas, né, no meio político, o jornal A Crítica me chamou, né, aí no jornal A Crítica eu era só jornalista de política, aí eu comecei a cobrir a Assembleia, a Câmara, estar em contato com todos os parlamentares da nossa região. Eita, Blink! Blink foi minha aluna na que UFAM, máximo. foi ela é minha amiga. Ela é minha amigona, Cíntia Blink. Ela senta na Câmara, ela senta na Assembleia e passa o dia ali. Ela é ótima, eu acompanho o trabalho da Cíntia Blink. E ali no Jornal A Crítica que me deu esse grow up, né, dessa rede de contatos, né. Tem um caderno de economia também lá, que eu conheci muitos empresários, né, gente da indústria, que eu obtive contato com as pessoas da FIEAM, e eu consegui essa boa relação, né, com as autoridades daqui, tanto da indústria quanto da política. E conheci a ex-deputada Beth Azizi também. Olha, Beth Azizi. Ela se tornou depois a minha amiga pessoal. De vez em quando ela me manda mensagem. Olha, Beth Azizi histórica. Ela é histórica, primeira e única, né, presidente da Assembleia Legislativa, a primeira juíza. Ela tem... Primeira mulher a assumir
o governo do estado temporariamente. Sim, né? E foi por meio da cobertura do Jornal A Crítica que eu conheci a Beth. Aí depois do Jornal A Crítica, eu trabalhei como produtor também da TV A Crítica, que eu queria ir pra televisão. Né? Só que... Queria porque queria, e quando a gente quer, a gente vai de graça. Exato. Aí depois disso eu tive uma breve passagem no Real Time 1, né, da Liliane Maia. E depois do Real Time, eu voltei para o Jornal em Tempo como editor de política e por causa de questões... Ele enrola e não fala como chegou a Brasília. Tá bom, aí depois eu fui assessor parlamentar. Não, aí depois eu vim pra cá. De quem? De quem? Do vereador Rodrigo Guedes. Fui o primeiro assessor do Rodrigo Guedes. Ainda não é Brasília. Ainda não. Aí chegou em Brasília. Aí depois eu vim trabalhar na Record News, da Record News eu fui pro SBT. Aí cheguei no SBT, pronto. Cheguei no SBT. Eu já tô cansada dessa corrida dele. Ele falou que ele fez isso em 7 anos. Desculpa. Não. Eu tô falando, olha só. Eu não vou dizer quanto tempo eu tenho de estrada, mas eu não fiz um terço disso. Não, sei lá, 3 vezes mais tempo que você. E você em 7 anos fez tudo isso. Ou seja, uma correria. Uma corrida, porque eu queria chegar na televisão e cheguei no SBT. Né? O Ivan Nascimento, que era diretor regional, né, do Grupo Norte de Comunicação, me deu essa oportunidade. Ali eu fui lapidado, né, como um comunicador de TV. Né? Ele me falou sobre a minha voz, sobre as minhas vestimentas. Né? Fiquei ali durante 2 anos, aqui na TV Norte de Manaus. E com isso, eu fui levado para Brasília pelo Grupo Norte de Comunicação. Agora, graças a Deus. Chegou. Me conta, como é que foi chegar em Brasília? Conhecia já alguém lá? Ninguém. Não conhecia ninguém. E Brasília não tem esquina, né? Não dá nem pra fazer amizade. Não dá. Aliás, relações são realmente como o clima da cidade. Dizem que os aluguéis são caríssimos. É uma cidade cara. E aí, como foi moradia lá? Difícil. Foi tudo difícil, de verdade. Não tem nem onde amarrar uma rede, né? Olha... Que nem árvore tem naquela cidade. É verdade. Mas, assim, foi muito difícil. A adaptação foi muito difícil, porque não tinha nenhuma rede de apoio, não tinha família. Eu tinha ido uma vez a Brasília em 2022, fiquei uma semana, né, lá em Brasília, conversando com autoridades do governo Bolsonaro, ali com secretários, ministros também, né, fazendo matérias. E conseguiste? Consegui. Olha. Consegui. Tem gente que passa a vida inteira e não consegue. Só que aí eu fui pra Brasília em 2023, né, como correspondente. Aí lá eu tive que construir a minha vida, né, construir uma rede de apoios, fazer amigos, o que é muito difícil naquela cidade. É diferente de Manaus, onde as pessoas, você tá ali na rua, todo mundo sabe da vida de todo mundo, né, todo mundo quer saber quem é o novo vizinho, vai lá, visita, bate na porta, convida pra ir pra igreja. Lá em Brasília não existe isso, né? Então, assim... Chega aqui na sala do colega, no estúdio do colega, diz bem-vindo, dá um abraço, oferece a farofa que ele tá comendo. Exatamente. Né? Aqui na Record News, por exemplo, a Rafa Torres, né, que foi apresentadora do programa anterior, me recebeu super bem, você também, com essa simpatia, mas lá é um pouco diferente. Não, é totalmente. Um pouco Até de eu estudar com colegas de Brasília, né? Eu sentia que é totalmente diferente. A relação entre colegas de uma sala de aula é diferente. Né? É outro mundo. As pessoas de lá talvez não saibam como é que funciona no norte. E a gente não sabe como funciona por lá, né? Sim. E essa história de política, né, é muita panela. Sim. Né? E para você conseguir atravessar as panelinhas, você tem que passar pelo fogo, né? Tem que passar pelo fogo e não pode ser fraco. Você tem que ser forte, né? Então, assim, eu me enchi de toda a fé que eu tinha e tenho, né, até hoje, e consegui desenvolver um trabalho ali pelo Grupo Norte, onde eu fazer o trabalho de correspondência, como você falou, não tem hora, não tem horário. Era de 9 da manhã até 9 da noite, muitas vezes, né? Às vezes ficam votando até de madrugada. E o público quer saber.
Quer saber, e eu tô lá para dar informação. E quer saber como votaram os nossos representantes. Não adianta vocês apenas retransmitir uma notícia que veio a nível nacional. Isso. O povo quer saber os nossos representantes, como votaram, o que falaram. Você tem que trazer matérias dos nossos representantes, que na mídia nacional dificilmente eles têm vez, né? Exato. De falar. É complicado, né? Isso. O trabalho da correspondência requer justamente essa adaptação, né? De ouvir os parlamentares, os 8 deputados federais, os 3 senadores, ouvir o que eles têm a dizer, sempre estar de olho no que o líder da bancada estava coordenando, o senador Omar Aziz, né? Nós, do Amazonas, tivemos, né, também um destaque na mídia nacional por conta da reforma tributária, né? Sim. Que foi relatada pelo Eduardo Braga. Sim. Então, estava ali sempre com o senador entrevistando ele, sabendo detalhes, né, sobre esse texto tão complexo, na preocupação da que e sempre será, acredito eu, a Zona Franca. O Eduardo Braga já tinha tido uma luta e uma vitória pessoal enquanto governador com relação a essa questão da Zona Franca. Então, nada mais natural que ele, como senador, também trabalhasse em prol da nossa Zona Franca, já que já havia essa experiência, né? Sim, e pelo que eu percebi, ele é muito respeitado pelos pares, o Eduardo Braga, ali, pelos outros senadores. Isso eu não tô puxando sardinha. Não. É o que eu sentia ali no clima. É o que a gente vê, né? Como funciona a estrutura do Congresso, né? Sim. A estrutura do Congresso tem gente que tem muito respeito lá dentro, e tem gente que tem no seu local de origem, né? Sim. E graças a Deus, Manaus tem uma tradição, né? O Amazonas tem uma tradição de mandar. Eu falei em Manaus porque eu lembrei aqui também do nosso ex-prefeito Arthur Virgílio, que também foi um grande parlamentar, respeitadíssimo. Bernardo Cabral, que também foi um parlamentar muito respeitado. Então, o Amazonas tem uma tradição, né, de enviar representantes de uma qualidade técnica muito elevada. Sim, né? E nessa cobertura da reforma tributária, a gente pôde perceber o trabalho ali, né, do senador Eduardo Braga em torno desse texto, mas é um desafio realmente, né, tá ali com os ministros, ouvir e sempre traduzir para o Amazonas, mas eu não fazia só Amazonas, eram todos os estados da região norte. E lembrando a vocês, espectadores, que os nossos senadores são representantes do governo do Amazonas do Congresso. E os nossos deputados federais são representantes do povo do Amazonas. Isso, exatamente. E com os deputados também eu tinha essa conversa, esse diálogo, né? 3 deles participaram também dessa discussão da reforma tributária, fizeram parte do grupo de trabalho. Então, essa experiência foi muito marcante, né? De estar em Brasília, né? De andar pelos corredores, pelo Salão Verde da Câmara, pelo Salão Azul do Senado. Eu já tô me imaginando aqui, eu já estava me imaginando andando aqui num carpete verde, mas é só sonho mesmo, e o sonho acabou, infelizmente. Nosso tempo acabou, mas eu já te convido para outra. Porque não deu. Não deu tempo. A gente acabou de chegar no Salão Verde. Chegamos no Salão Verde. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.